Louvado seja Deus. Amém? Quero meditar com os irmãos esse texto que nós lemos nesta noite, para nossa regra de fé, de prática. Tem pessoas que acham que a palavra de Deus em algum momento ela fica ultrapassada, mas a palavra de Deus sempre ela é atual. Quando você lê a palavra de Deus e você olha para frente, você observa que ela está mostrando, porque uma coisa que eu aprendi, que os ensinamentos da palavra de Deus são atemporais, não tem tempo determinado. Toda vez que alguém lê, ela é atualíssima, atualizada. Então eu quero que você medite comigo. Provérbios capítulo 2 e também o capítulo 1, a partir do verso 20, vem falando sobre a sabedoria, o conhecimento, mas não é a sabedoria humana, mas é a sabedoria dada por Deus. Que essa sabedoria, ela é primordial para a vida cristã. Existe um texto que nos ensina, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu tenho temor ao Senhor, eu começo a me tornar uma pessoa sábia. E o interessante é que o texto que eu li vem nos chamando para um compromisso. O Senhor disse para nós nesta noite: filho meu, se aceitares. Eu sempre tenho falado que as coisas de Deus são sempre condicionadas. Nada que Deus faz é por imposição. Ele te oferece, Ele te apresenta, e é você que tem que discernir, é você que tem que entender se você precisa. Filho meu, se aceitares, condicional, as minhas palavras e esconderes contigo, lembrei do salmo que diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se esconderes contigo os meus mandamentos, e para fazeres atento à sabedoria, e o teu ouvido para inclinares o coração ao entendimento, está dizendo, além de eu guardar, eu tenho que ter muita atenção naquilo que Deus está falando comigo, daquilo que a palavra de Deus está me ensinando, eu atentar o meu ouvido. Não é fazer o meu ouvido de mercador. Quando fala ouvido de mercador, é ouvido de barulho de feira. Quando você anda no meio da feira ali, você escuta todo mundo gritando, mas você não entende nada. Você está ouvindo alguma coisa, mas nada daquilo está processando o teu cérebro. A partir do momento que você inclina teu ouvido para um lugar, para a banca de seu Antônio, de seu Joaquim, aí você entende o que é que seu Joaquim está oferecendo. Está oferecendo uma dúzia de ovos por R$10. R$10. Atento. Por isso que é importante, quando a gente vem à casa de Deus, a gente tem atenção. Porque o que tem acontecido muitas vezes é a gente fica distraído por um bocado de coisa. A gente vai para a igreja, a gente perde quase a metade, mais da metade daquilo que é falado. E a gente precisa entender que desde o começo do culto, Deus sempre vai falando. Quando o irmão canta um hino, você presta atenção na letra do hino. Quando outro irmão canta outro hino, você vai fazendo uma conjunção, um hino esse com esse hino. Quando é lido um texto, quando alguém fala algo, quando alguém tem a oportunidade, você vai, na verdade, Deus vai falando desde o início. Não é somente na mensagem. O crente que tem ouvido atento a ouvir a voz de Deus, ele começa a ouvir Deus falar com ele desde o início que ele entra na igreja. Faça-se atento à sabedoria, o teu ouvido para inclinares o coração. Inclinar o coração
que é inclinar o coração? É ter teu coração totalmente voltado para aquilo. Aquilo se torna prioridade na sua vida. Eu não estou dividindo o meu coração com outras coisas. Eu estou inclinando o meu coração ao quê? A sabedoria de Deus. E aonde está a sabedoria de Deus? Na sua palavra. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçareis a voz. Se buscares a sabedoria como a prata, e como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor. O escritor de Provérbios está dizendo: quando tu examinares diligentemente a minha palavra, quando tu observares perfeitamente os meus ensinos, quando tu ouvires, inclinar o teu ouvido e o teu coração para ouvir a minha voz, e você começar a entender a minha vontade, aí que está dizendo, então entenderás o temor do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Quando eu começo a entender o temor do Senhor, eu não começo a questionar as coisas de Deus. Tem pessoas que às vezes, pela sabedoria humana, eu vou entrar nisso aqui, começa a questionar, mas por que é isso? Por que tanta exigência? Por que se cobra tanto? Por que eu tenho que andar desse jeito? Por que eu não posso andar daquele jeito? Se eu e você nos debruçar na palavra de Deus, a palavra de Deus tem resposta para tudo. Teve um certo de vez em quando aparece: ah, pastor, quer ver um exemplo? É pecado, pastor, ter tatuagem? É. Mas qual o problema? A palavra de Deus condena, porque era hábito dos pagãos, dos povos antigos, daquele povo que era devotado às entidades da antiguidade, os cananeus, as sacerdotisas, dos deuses pagãos de Baal, de tantos outros, tinham o costume de marcar o corpo. Eles eram identificados pelo corpo marcado. Aí alguém vai e observa, viu fulano, botou uma tatuagemzinha, um olho de Horus aqui, bonitinho, um olho de Ra, não é assim? Bota um símbolozinho, um desenhozinho de o apanhador, aquele que apanha os sonhos, né? Já viu? Que é de paganismo, principalmente do povo indígena. Feitiçaria. Aí eu boto o símbolo aqui, porque eu achei bonito. Só que a minha Bíblia diz lá não sei se está em Deuteronômio, número, diz assim: não marcarás o teu corpo, diz o Senhor, com nada. Nada que marque o teu corpo, que corte. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Então são coisas assim, que às vezes nós entramos em certas circunstâncias, às vezes damos legalidade ao adversário, às vezes é o que chama um ponto de contato, e você não sabe porque a tua vida está desse jeito. Quando eu venho do mundo, a Bíblia diz o seguinte: da época da minha ignorância, Deus não leva em conta. Eu lembro uma vez que eu vi um pastor, que ele foi da Yakuza, imagina, o corpo dele é tatuado do pescoço até os pés, não tem como tirar aquilo ali. Um outro que foi satanista, tinha um demônio bem grandão marcado aqui na barriga. Fazer o quê? Se gastar muito dinheiro, se tira. Mas depois que eu conheço a palavra de Deus, o conhecimento, a palavra de Deus, ela é revelada para mim, e eu querer fazer o que o mundo faz, eu não tenho temor a Deus. Eu estou pagando para ver. São muitas coisas. Então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca, aqui é a boca de Deus falando para nós,
Da sua boca vem inteligência e o entendimento. Quando eu começo a temer a Deus, eu começo a estar na sua presença, Ele começa a se revelar para mim. Por isso que o Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Está dizendo, a palavra de Deus começa a iluminar o meu entendimento. Eu começo a me tornar uma pessoa esclarecida. Porque do Senhor dá a sabedoria, a sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva, interessante isso aqui, a verdadeira sabedoria para os retos. É interessante, aqueles que se aproximam de Deus, aqueles que andam de retidão, Deus tem o prazer de revelar para eles. Por isso tem pessoas lá fora, como é que pode uma pessoa, às vezes não tem nenhum nível superior, não tem nenhum nível médio, às vezes não lê nem muito bem, tem dificuldade de ler, mas muitas vezes ele tem aquilo que Deus deu na sua vida, o dom, e quando ele pega um único versículo, Deus revela algo maravilhoso através da sua palavra. Às vezes num versículo a pessoa prega 1 hora, 40 minutos, 50 minutos. Da onde vem essa sabedoria? A revelação do Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus reserva. Ele reserva. Você já parou que às vezes a gente lê, a gente ouve, mas tem certo momento que vem alguém que Deus dá uma palavra que tu fica assim, ó. Que coisa linda, Jesus, que coisa maravilhosa. Não dá vontade de sair, mas aquilo ali não é ele não, é porque Deus reservou para ele aquilo ali. Bendito seja Deus. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é escudo para os que caminham na sinceridade. O que é escudo? O que protege? Aqueles que estão amparados na palavra de Deus, aqueles que guardam a palavra de Deus no seu coração, aqueles que andam em retidão diante de Deus, tem um escudo. Sabe que escudo é esse? É que quando vem as pedradas, vem as dificuldades, vem os dados inflamáveis do inimigo, ele está protegido, ele está alicerçado na palavra, e aquilo ali não derruba ele, por mais que ele sinta o peso do negócio, mas eles têm algo de Deus na sua vida, ele está arraizado na palavra de Deus, e ele não cai. Por isso que Paulo disse, né, o escudo da fé, para pagar. E essa fé é gerada como? Interessante, uma coisa puxa a outra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir esta palavra. Quando eu ouço esta palavra, vai criando um escudo. Quanto mais eu ouço essa palavra e guardo, o meu escudo vai ficando maior. Quanto mais eu ouço essa palavra penetra dentro de mim, o meu escudo vai ficando mais resistente, eu vou aguentando mais. O dardo às vezes vem mais inflamado, mas eu continuo resistindo. Sabe por quê? Porque eu estou amparado, eu estou protegido, eu estou guardado em Deus, por causa que eu temo a sua palavra e guardo ela no meu coração. Isso faz a diferença na vida de qualquer homem e de qualquer mulher. Por isso que é bom vir à casa de Deus. Aleluia. Então é um escudo, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Quando fala de guardar a vereda do juízo, está dizendo lá na frente, o juízo de Deus vem sobre a terra, vem ou não vem? O ai de Deus vem sobre a humanidade, as 7 trombetas, os 7 selos. Tudo aquilo que a palavra de Deus fala no livro do Apocalipse são os juízos de Deus. Por isso que várias cartas de Paulo quando fala das pessoas que estão vivendo a vida ímpia, a vida do pecado, diz: e para esses vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então aqui está dizendo
Aqueles que buscam a sabedoria de Deus, a palavra de Deus diz que o Senhor vai guardar do juízo. Sabe por quê? Porque no momento que vier, aqueles que estão em Cristo serão tirados. O Senhor vai guardar, vai esconder, o Senhor vai proteger, o Senhor não vai permitir que você passe pela situação que vem por aí. Por quê? Porque eu escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E Deus sabe. Ele guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então, outra coisa, primeiro eu vou entender o temor do Senhor, não é assim? Eu vou compreender o conhecimento de Deus. Mas depois ele vai dizendo, quando você passar por todas essas lutas, essas dificuldades, você permanecer firme, você perseverar até o fim, aí você vai entender a justiça de Deus, você vai ver que Ele é justo. Por isso tem aquele texto lá em Apocalipse, que estão as almas daqueles que já morreram em Cristo, aguardando a ressurreição do seu corpo, debaixo do trono de Deus, disse: justo juiz, dominador dos céus e da terra, até quando? Tu vingarás no sangue dos inocentes, daqueles que morreram. E está dizendo que tu és justo juiz, há um tempo determinado. Tem gente que às vezes questiona, mas meu Deus, será que o Senhor não está vendo tudo isso? Deus tudo vê, tudo contempla, há um tempo determinado. Não passarão céus e terra, pode passar céus e terra, mas a palavra de Deus não passa. E a palavra de Deus diz: aquilo que o homem planta, ele vai semear. Pode até não colher agora, mas um dia ele colhe. A justiça de Deus. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Quando fala de entender o juízo, de entender a equidade, de entender a justiça, eu lembro muito da ação do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Ele convence, é a essência da sabedoria de Deus. Ele que te convenceu, te fez entender. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Jesus. A gente vai chegar onde eu quero. Portanto, a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para livrar do caminho do mal, e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas de retidão, para andar pelos caminhos das trevas. Está dizendo assim: quando você tem o conhecimento de Deus, quando você tem temor de Deus, o Senhor vai te guardar de ser guiado, de ser induzido, de ser muitas vezes estimulado, ou muitas vezes você ser engodado, ser enganado por aqueles que se desviam do caminho da retidão. Aí eu entro num assunto bem atual. Quando eu tenho a sabedoria de Deus, Ele me guarda de entrar, de caminhar, de seguir caminhos tortuosos, caminhos que não agradam a Deus. Muitas vezes está pensando, então essa pessoa vai se desviar, vai sair da igreja, não, às vezes vai estar afastado de Deus dentro da igreja. Vou contar uma história. Vocês conhecem a internet? Quem conhece a internet aqui? Só uma irmã que conhece, ninguém, vocês nunca viram a internet, né? Meu Deus. Surgiu em 1969, com o nome de Arquinet. A princípio era um equipamento militar. Mas depois, na década de 90,
abriu-se para uso civil e começou a se difundir pelo mundo, né? Uma das grandes inovações tecnológicas que fez com que as pessoas se conectassem mais, começou a se chamar de redes sociais. Quem é mais antigo lembra do Orkut, que depois caiu em desuso. O que eu quero trazer para nós? As influências malignas que muitas pessoas são levadas porque não tem um filtro, não tem o escudo, não tem entendimento, não tem sabedoria de Deus, e muitas vezes a sua vida é destruída por más influências. A rede social conecta, integra, não só pessoas, mas também empresas, sistemas. Ela informa, não informa? Mas ela mais desinforma do que informa. Ela prega ideologia. Ela coloca em mentes fracas questionamentos sobre se a palavra de Deus é real, se a palavra de Deus é fictícia, se foi inspiração divina, se foi escrita por homens. Não é isso que está sendo estudado na escola dominical? Quantas pessoas eu conheci que ficaram turbadas, quantas pessoas que eu conheci que começaram a esfriar na fé, porque começou a comer uma comida ruim, começou a se alimentar de algo que não presta, começou a deixar de comer a boa palavra, um bom alimento, a grama verdinha, e começou a comer as besteiras, as bolotas que o mundo oferece. Porque quando a gente ouve, não é o meu corpo que é alimentado, é o meu entendimento, é a minha alma que se alimenta. E quando eu sou alimentado com o que não presta, dificilmente eu vou ter uma vida sadia, uma vida espiritual sadia. Muitas vezes as pessoas perdem tempo com quantas coisas que tiram o nosso tempo das coisas de Deus, de coisas que só distraem, mas não constrói, não faz você ser uma pessoa sábia. Tem se falado muito que essa geração é uma geração, entre aspas, perdida. O raciocínio lógico está ficando de fora, não consegue mais ter uma assimilação das coisas. Tem gente que está desaprendendo a escrever. Você sabia disso? Usando como é que é? Dá o nome? Internet. Linguagem de internet, de redes sociais. De tudo ser mais curtinho. Começa a perder. Mas isso é generalizado. Eu lembro até que uma pessoa disse: o senhor escreve tão certinho na internet. Eu disse: é para escrever errado? Eu tenho que continuar escrevendo do jeito que é certo, com vírgula, com tudo, com pá. Entenda isso. Então, ideologias, pensamentos contrários, nós somos bombardeados, mas nós que somos adultos, às vezes muitos de nós já tem uma base, já tem uma estrutura, mas os jovens e adolescentes que ainda estão começando agora, ficam muitas vezes com a mente turbada, começa a ter conflitos, começa a ter problemas psicológicos, começa a ter isso, aquilo, outro, e não está entendendo, porque muitas vezes a sua alma está se alimentando
alimentando do que não presta. Por isso que o Senhor na sua palavra está dizendo: filho meu, ouve a minha voz, atenta para a minha sabedoria, porque o que eu tenho para você é coisa boa. O que eu tenho para você faz você ser um homem, faz você ser uma mulher estruturada, uma pessoa com condições, uma pessoa com entendimento, com discernimento. Quando vem alguma coisa, você diz: isso aqui não é de Deus, isso aqui tem uma armadilha, isso aqui é para tentar me tirar da presença de Deus. Paulo sempre falou isso, quando ele falava para Timóteo: Timóteo, fica firme naquilo que tu aprendeu, que aprendeste nos pés da tua mãe, da tua avó. Tu não deixe permitir que as coisas deste mundo, olha que tempo era, 2000 anos atrás, o mundo naquela época era bombardeado, principalmente pela influência da religião, influência principalmente da cultura helenística, dos gregos. Então muitas pessoas não entendiam, e muitas vezes a palavra de Deus sempre confrontou com a sabedoria humana, e algumas pessoas ficavam perturbadas, e Paulo combatia, sempre combateu. Mas hoje o negócio mudou, o negócio é mais tecnológico. A gente precisa entender que o adversário usa todas as ferramentas que são precisas, que ele pode muitas vezes conquistar tua mente e teu coração, arrebatar os teus sentimentos e tirar você da presença de Deus. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal. Não devemos nos moldar a nossa vida pelo dito do mundo, mas pela palavra de Deus. Você já viu? Teve uma época aqui que estava terrível, não sei se melhorou, mas era a ditadura da beleza. Para a mulher ser bonita tinha que ser esquelética. Você olhava, não sabia se estava de frente ou de lado, só via joelho e cotovelo e cabeça. Quem é magro porque é magro mesmo, não tem problema. Mas quantas pessoas você conhece que ficou doente, querendo viver um padrão que foi imposto pelo mundo? Conhece alguém assim? O Salmo 1 é o exemplo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Que a palavra de Deus guarda, blinda a tua mente. Tem benefícios? Hoje tem, aqui é um benefício. A gente está pregando a palavra de Deus, mas os malefícios são muito maiores. Distorce, engana, causa dissensão. Eu tenho um Twitter, eu falei, vou vigiar com esse tal de Twitter, porque é uma guerra acirrada lá. Se você não vigiar, você começa a combater. Eu disse, calma aí, esse aqui não é a minha guerra, não. A minha guerra não é contra a carne e sangue, não. A minha guerra é contra as potestades. Outra coisa, cuidado com a imagem que tu passa. Tu não pode esquecer que tu é crente, e eu tenho que ser crente em todo lugar. Eu tenho que ser crente aqui dentro, roupa de crente aqui dentro, vestimenta de crente aqui dentro, linguajar de crente aqui dentro, pensamento de crente aqui dentro, atitude de crente aqui dentro, atitude de crente lá fora, linguajar de
crente lá fora, vestimenta de crente lá fora, estrutura de crente lá fora também. E agora eu vou bater só um pouquinho. Tem crente que às vezes eu fico com vergonha, eu entro na rede social, disse Jesus. Lá no mundo esquece que é crente. E cuidado! O espírito da sensualidade, agora eu vou falar o nome. Já ouviu falar na tal da pombagira? Que tenta se apossar das pessoas para escravizar o seu corpo, para mostrar o que não deve. De que adianta eu vir para a casa de Deus caçar ela no pé? Me perdoe, irmão, e homem também. Mas eu posto as minhas roupas íntimas nas redes sociais, de biquíni que mal dá para esconder alguma coisa. Alguém quando olha vai dizer é serva de Deus, dirigente de grupo, não, vai dizer isso aí é isso, aquilo outro. Essa aí então isso aqui eu faço aquilo outro. Cuidado. Às vezes não era a tua intenção, mas você está passando uma mensagem que não é de Deus. A gente é santo separado. Sede santo em toda toda vossa maneira de viver. Ou eu sou ou eu não sou. Se eu não estou sendo, Jesus me perdoe, e a partir de hoje eu vou ser. Podemos muitas vezes estar passando uma imagem equivocada. O jovem, de vez de andar bem vestido, bem portado, quer andar com a camisa aberta, quer aqui, quer andar assim, ó. Eu estou querendo parecer com o quê? Com crente? Ou estou querendo parecer com aquele malandro lá do morro? O mundo tem que olhar para mim e dizer: tu és servo de Deus. Eu estou vendo nos teus olhos, eu estou vendo no teu rosto, eu estou vendo que tem um brilho diferente em você, a tua postura é diferente, o teu linguajar é diferente. Aonde você chega, o Espírito Santo tem que chegar junto contigo, e o mal tem que sair. Aleluia. Mas como é que eu vou ser assim, pastor? Senhor, dá-me sabedoria. Senhor, dá-me entendimento. Faz eu entender teu temor ao Senhor. Conhecer, Senhor, a tua vontade. Saber que tu és Deus. Tu não me chamou para viver uma vida mais ou menos, uma vida de brincadeira, cocheando entre dois pensamentos. Ou eu determino, eu sou servo, eu sou serva, eu vou servir a Jesus, eu vou andar na tua presença, eu vou ser cheio do teu Espírito Santo, eu vou pregar o teu evangelho, eu vou ganhar almas por teu reino, ou então eu estarei perdendo o meu tempo. Aleluia. Ele te livra do caminho do mal e dos homens que dizem coisas perversas, dos que deixam, quantos deixaram a vereda da retidão para andar por caminhos de trevas, que se alegram em fazer o mal, folgam com a perversidade dos maus, segue a veredas tortuosas, que desviam os seus caminhos. Para quê? Para te livrar da mulher adúltera, do homem adúltero também. Isso aqui é muito para os jovens. Cuidado. Vocês estão numa fase difícil. Os hormônios estão na flor da pele. E eu não posso alimentar muito a minha carne, não. Eu tenho que estar vigilante. Cuidado com o que tu vê. Isso pode destruir tua vida. Cuidado que tu vê.
Isso pode destruir o teu casamento, você que é casado também, cuidado. O Satanás entra por onde a gente menos imagina. É só a gente dar brecha. Mas nesta noite o Senhor fala conosco. Aleluia. O Senhor quer livrar da estrangeira, que te seduz com palavras. Quem sabe da história de Sansão? Os pais de Sansão chegaram: Sansão, no meio do povo de Deus não tem uma moça para você? Mas Sansão estava seduzido pela beleza da cananeia, e Deus havia avisado o povo de Israel quando ele estava para entrar: cuidado com as cananeias, são terríveis. E muitos dos reis de Israel foram envolvidos ao ponto de pegar os seus filhos, passarem pelo fogo, oferecer os seus filhos a Moloque, por causa da devassidão, por causa muitas vezes daquela mistura terrível. E o povo de Israel foi destruído várias vezes. O povo de Israel sofreu na mão dos inimigos. Deus permitiu o povo ser pesado, o povo ser apertado, porque viraram as costas para Deus e deram ouvidos, deram vazão, se misturaram com os povos da terra. Eu estou dizendo para mim e para você: cuidado para você não se misturar. Muitas igrejas estão mortas espiritualmente. Tem nome de quem está vivo, mas está morto. É igual a igreja de Laodiceia. Tem estrutura rica, tem de tudo. Tem instrumento, tem estrutura, tem uma maravilha, um templo suntuoso. Mas o Espírito Santo de Deus está longe. Não tem mais a unção de Deus. As pessoas vivem uma vida carnal, uma vida de qualquer jeito. Não tem manifestação, não tem batismo, não tem libertação, não tem nada. Porque simplesmente estão vivendo uma vida religiosa. Cuidado com a estrangeira. Cuidado com aquele que vem com a palavra doce, a qual deixa o seu amigo da sua mocidade e se esquece. Sabe o que é isso aqui? As más amizades. Do qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança que tem com Deus. Tem uma aliança com Deus, aceitou Jesus, começou até muito bem, mas começou a andar com quem não presta. Começou a andar com pessoas que têm um pensamento meio fora. Tem uma frase aí fora que diz o quê? Me diga com quem andas? Me diga com quem andas? Cuidado com as tuas amizades. Eu lembro de uma vez um pastor disse: você quer orar? Ande com quem gosta de orar. Quem gosta de orar vai chamar toda vez. Vamos lá orar um pouquinho? Quer ser cheio? Ande com quem gosta de ser cheio. Quer ter sabedoria? Ande com quem gosta de ler. Quem gosta de ler a Bíblia, quem gosta de estudar a Bíblia, quem gosta de estudar, quem gosta de ter conhecimento, você vai ficar sábio também. Muitos têm trocado a aliança de Deus com Deus pelas coisas desta vida. Porque a sua casa se inclina para onde? Para a vida, não para a morte. Verso de número 18. E as suas veredas para o reino das sombras da morte. Sabe o que ele está dizendo? Não adianta. Se aquela pessoa que é meu amigo não tem inclinação para as coisas de Deus, ele nunca vai te chamar para as coisas de Deus. Ele vai te chamar para a festa. Ele vai te oferecer alguém. Ele vai te oferecer alguma coisa para você experimentar. Se você tem conhecimento das coisas de Deus, você vai sair fora, porque a Bíblia diz que o sábio vê o perigo, ele mas o tolo vai como ovelha para o abate. Viu o perigo? A Bíblia manda até fugir da aparência do mal. Não precisa nem ser o mal, mas está parecendo Jesus, eu não vou ficar aqui não.
Jesus, esse negócio aqui, essa festa está meio esquisita. Eu sei que é do meu amigo, mas eu vou ali, falo com ele, meus parabéns, mas eu preciso ir. Aqui não é ambiente para mim. Você lembra de Daniel? Daniel foi expulso, foi arrancado da sua terra, do convívio do seu povo, foi levado para uma terra estranha, não era desculpa. Ele disse, propôs Daniel no seu coração, não se contaminar com as iguarias do rei. Não tinha pastor lá, o pastor do pé dele lá, vamos lá meu filho, não faça isso é errado, não ande assim, Deus não se agrada, o pastor no pé, não, ele estava no lugar distante, ninguém estava vendo, não tinha ninguém crente perto, vamos dizer assim, mas ele colocou no seu coração um propósito. Sabe o que eu quero dizer? É porque é muito fácil a gente ser crente aqui dentro, a gente tem que mostrar que é crente no trabalho, na escola, é lá fora, todo mundo tem que ver que a gente é diferente. Vou propor no meu coração, Senhor, não vou me contaminar com isso aí não. Chega mais, aí senta aí, rapaz. Quer beber um pouquinho? Toma aí, rapaz. Problema tem, rapaz, não tem problema nenhum não, esse povo fica inventando. Lá na minha igreja pode. Na tua igreja pode, mas a minha palavra, a palavra de Deus na minha mão diz que não posso. Eu não estou seguindo a igreja, estou seguindo a palavra de Deus. O crente tem que ser assim. Por isso que Paulo disse, se descer um anjo do céu e vos pregar um outro evangelho, que seja considerado anátema. Se eu mesmo, Paulo disse, se eu chegar aqui e começar a falar heresia, começar a falar coisas fora da palavra de Deus, que eu seja também tirado fora, você não serve, você não pode, você não tem autoridade de Deus para falar, você está falando que a palavra de Deus condena, e muitas vezes pessoas que não têm conhecimento, não têm sabedoria, andam comendo por aí muita coisa que não é de Deus, depois fica com mente turbada, depois fica com a fé vacilante, começa a questionar isso, aquilo outro, e quando ele está vendo, ele está fraco sem ir para a igreja, ele perdeu o temor do Senhor, ele está mais lá fora do que aqui dentro, simplesmente porque comeu o que não presta. Mas nesta noite eu te convido, coma da palavra de Deus, coma daquilo que Deus tem para mim e para você, porque o que Deus tem para mim e para você é coisa muito boa. Aleluia, já estou encerrando. Porque a sua casa se inclina para a morte, e suas veredas para o reino da sombra da morte. Todos que se dirigem a esta mulher não voltarão, e não atinarão com as veredas da vida. Assim andará pelo caminho dos homens, assim andarás pelo caminho dos homens de bem, e guardarás a vereda dos justos, porque os retos habitarão na terra. Interessante, você já parou para pensar, pastor, mas todo mundo morre. Todo mundo não fala isso? Crente morre ou não morre? Como é que a Bíblia está dizendo que a gente vai habitar nessa terra? Eu quero te dizer que no arrebatamento da igreja, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, com o corpo glorificado. E você que estiver de pé ainda, você terá o teu corpo glorificado, e você vai reinar junto com Cristo aonde? Aqui nesta terra. Então, a palavra de Deus continua de pé. Aqueles que estão na vereda da justiça, aqueles que estão na presença de Deus, aqueles que buscam de Deus sabedoria, temem ao Senhor, herdarão esta terra. É para daqui um tempinho, vai levar um pouquinho de tempo, mas vai acontecer. Porque os retos habitarão na terra, e os íntegros permanecerão nela. Permanecer o quê? Eternamente. Mas os perversos serão eliminados da terra, não vão ficar aqui. Aonde serão? Onde ficarão? Serão lançados no lago de fogo ardente, que foi preparado para Satanás e seus anjos. E todos aqueles que se esqueceram de Deus, não se esqueça de Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração, e que você tenha o desejo de buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Deus abençoe os irmãos nessa noite.
Confesso aos irmãos que não tinha. Eu estava para preparar outra mensagem, mas o negócio bloqueou de Jesus tem misericórdia. O que é que eu vou pregar? Jesus, 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 Jesus. E eu passei a tarde toda preocupado. Mas Jesus, Ele é bom. Quando eu estou chegando aqui, Jesus já me deu a direção para me pregar. Eu falei, obrigado. Que Deus abençoe os irmãos. Guarde esta palavra. Vivamos uma vida piedosa, uma vida íntegra. Diante de Deus e diante dos homens. Faça a diferença. Seja diferente. Não sejas influenciado pelo mundo. Influencie o mundo. Eu lembro muito de um vídeo que eu vi, eu encerro aqui, de um programa de televisão, acho que é da Band, chamado MasterChef. E um momento, uma das pessoas que estava participando daquele evento de comida, de cozinha, né? Perguntam a ele. Aí ele começa a contar a vida dele, começa a falar aquilo que Deus fez na vida dele, do chamado dele ajudar tanta gente, de um trabalho social que ele faz. O povo ficou assim, começou a chorar. Eu disse, olhe, está falando de Jesus no meio desse povo. Qualquer lugar que você chegar, o povo tem que ver. Quando você abrir a tua boca, o povo vê que sai da tua boca uma água cristalina, para matar a sede deste mundo que está perdido. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Quarta-feira tem círculo de oração pela manhã. Os irmãos venham, participe. À noite, grande culto de adoração ao Senhor. Venha adorar o Senhor, venha buscar de Deus vitória, venha buscar de Deus refrigério, venha reabastecer, recarregar suas baterias, não é assim que diz? Venha cultuar o Senhor, porque os dias são maus. Amém?